No vídeo anterior nós relatamos que a paz estava sobre a terra. Os trabalhadores terrestres, os primitivos, os adoradores, eles ganharam um certo entendimento e também ganharam o poder de procriação. Eles estavam felizes porque estavam trabalhando duro para aqueles que tinham criados e também estavam felizes porque as suas famílias estavam aumentando. Os Elohims, os Anunnakis também estavam felizes. Por quê? Porque todo o trabalho forçado, toda aquela luta que eles tinham, agora estão a encargo dos trabalhadores terrestres. E esses adoradores, esses escravos preparados para o trabalho, também muito felizes porque estavam adorando os seus criadores. E ali nascendo os filhos, netos, bisnetos, todo mundo vivendo em uma paz, só que algo está para acontecer. E assim diz as tábuas sumerianas. Como um dragão ondulante estendia-se do horizonte até a metade do céu. Uma légua tinha sua cabeça, 50 léguas de comprimento tinha. Sua cauda era impressionante. Kingu, a lua, se apressou para interceptar o dragão em seu atalho. Feroz foi o seu encontro. Uma tempestade de nuvens levantou sobre Kingu, a lua. Kingu se sacudiu até os seus alicerces. A lua estremeceu e tremeu pelo impacto. Então diz as tábuas sumerianas que quando esse grande meteoro, o grande planeta, enfim, que ele estava vindo em direção à lua, à terra, houve uma providência que a lua entrou na frente. Esse grande dragão, de uma légua de cabeça com 50 léguas ao seu corpo, ele choca-se com a lua que abre grandes crateras. Por isso que hoje nós olhamos para a lua e vemos grandes crateras da terra. E quando a NASA filma, por exemplo, vê aqueles buracos que se bombardeiam a lua, o que as tábuas sumerianas já contam desde o princípio o que estava acontecendo e o que tinha acontecendo. Então houve uma provisão, houve uma providência que este grande dragão, segundo as tábuas diz, a lua entra na frente e não deixa com que ele se choque com a terra. Mas a terra assim ainda pega esses estilhaços que caem sobre a terra e forma aquela grande poeira. Diz as tábuas sumerianas que fogo e enxofre começou a rondar pelos céus. Pedras de fogo bombardeavam a lua, pedras de fogo ia para Marte, para os outros planetas. Diz as tábuas sumerianas que o calor começa a crescer excessivamente na Terra. Diz as tábuas sumerianas que não só a lua, mas a Terra começou a ser apedrejada por essas bolas de fogo com enxofre, ao ponto da grande poeira fazer um dia claro se tornar como noite. Ventos, o que eles chamavam de ventos malignos, traziam poeiras dos quatro cantos ao ponto de ninguém enxergar mais nada, porque a terra está sendo e está passando por um caos. É exatamente aqui que a ciência pode estar falando do que tenha causado a morte dos dinossauros. Só que isso tudo está acontecendo porque está havendo uma variação na gravidade da Terra. E as tábuas sumerianas, ela diz da seguinte maneira: sobre a terra cada vez fazia mais calor. As zonas de branca neve se fundiam em águas. Os oceanos não continham as barreiras dos mares. Das profundidades da terra, os vulcões arrojavam fogo e enxofre. Então esse caos generalizado na terra é dito pelas tábuas sumerianas que as geleiras da terra elas começam a se derreter. O nível do mar começa a subir, as águas começam a inundar a terra, grandes inundações, até o ponto deles colocarem que os planetas, a gravidade da Terra, o que eles chamam de rede da Terra, tudo está abalado. Nas regiões celestes, onde os egípcios então, estão aqueles que o cristianismo conhece como os anjos, eles começam a reclamar e a dizer que toda essa região celeste, os ventos que sopram por ali estão vindo pó. E as tábuas sumerianas registram que um dos Elohims fala de Lamo, uma das regiões celestes. Assim diz as tábuas sumerianas. Sobre a terra caía enxofre do céu. Demônios desumanos que causavam estragos aproximavam-se violentamente à terra, inflamavam-se com fogo chamejante nos céus. Trazia escuridão a um dia claro. Trazia estragos com tormentas e ventos malignos. Estavam atacando a terra com projéteis pétreos. Kingu, a lua da terra, e Lamo, Marte, também viam-se afligidos por estes estragos. E diz as tábuas sumerianas que depois desse grande bombardeio, ao qual ela não fala se foi de dia ou foi de anos,
em que pega o seu carro de fogo e vai vistoriar junto com outro Elohim os alicerces da terra. Vai pelos rios, vai pelos vales, e é denominada Ninurta, que ele também pega o seu carro e vasculha as montanhas, o qual ele encontra terras com forte betume saindo da terra, o que poderia se dizer os poços de petróleo. E depois dessa volta, ele também observa que lá em Lamo, Marte, aonde os Igigi, aqueles que o cristianismo conhece como os anjos, não tinham mais condições de estar ali. Diz as tábuas sumerianas que havia trabalhos em Marte, havia em Marte alguma coisa grandiosa, mas que depois desse bombardeio é impossível agora ficar em Marte. E aqui as tábuas sumerianas fazem uma contagem. Ela diz que desde a chegada dos Elohims até a construção de tudo aquilo que eles colocaram, a produção dos terrestres e essa calamidade, já se passam 80 sars. Cada sars tem 3.600 anos. 80 sars quer dizer que em todo esse período, céu e terra, já se passam 288 mil anos na Terra. Então as tábuas sumerianas, ela faz uma rápida avaliação de tudo aquilo que está acontecendo. E todos os sobreviventes, eles continuam trabalhando. Os trabalhadores primitivos ainda trabalhando, lavrando a terra, trabalhando em minas, fazendo também aquelas grandes construções, as grandes moradas. Hoje, quando olhamos para o Egito e olhamos para outras construções antigas, pessoas perguntam, poxa, mas por que fizeram uma construção tão alta, uma porta tão alta? É exatamente porque as tábuas sumerianas dizem que os Elohims ou Anunnakis, eles eram gigantes, eles eram de grandes estaturas. E os trabalhadores primitivos, eles trabalhavam para eles e faziam essas grandes moradas.